Olá, gente. Obrigado. Boa tarde. E queria, em primeiro lugar, parabenizar a Feira do Livro por sempre organizar mesas sobre poesia. Eu acho muito importante. Nos últimos anos, eu tenho tanto mediado quanto acompanhado conversas incríveis aqui sobre poesia contemporânea. Isso me deixa muito feliz. A gente acabou de ter um festival de poesia do Centro, e é a segunda vez em 15 dias que eu converso com o Ricardo Domenech. Então, é um reencontro, e agora dá para a gente falar mais detalhadamente nessa conversa sobre vários momentos da carreira dele. Primeiro, eu vou fazer uma apresentação rápida aqui. A primeira coisa que eu queria ressaltar é porque somente hoje eu descobri que a pronúncia certa é Ricardo Domenech, não Domenech. Eu tenho falado seu nome errado por quase 20 anos, mas é a vida. Talvez saia um Domenech a qualquer momento, mas eu vou me policiar. Ricardo Domenech é poeta, contista e ensaísta, nasceu em Bebedouro, interior de São Paulo. Atualmente mora em Berlim. Estreou em 2005 com Carta aos Anfíbios. Publicou mais de uma dezena de livros. O seu Cabeça de Galinha, no Chão de Cimento, ganhou o Prêmio Jabuti e o Prêmio Biblioteca Nacional. Ele agora está em uma turnê, hoje que é a última data da turnê, de divulgação desses dois livros mais recentes, A Cidadania das Bonecas de Pano e uma nova edição do Memorando Maxime, que saiu pela Herculano. E, assim, além do trabalho de poeta do Domenech, ele tem feito um trabalho incrível de divulgação da poesia contemporânea brasileira, com a revista Modo de Usar, que funcionou em 2007, 2017. Eu acho que ela apresentou para muita gente, inclusive para mim, uma geração de nomes que, de outra forma, muita gente não teria tido acesso. E também ele foi responsável, se a gente já ouviu falar hoje de nomes como Maria Lúcia Alvim e Dailda Machado, a gente também deve ao trabalho do Domenech. E, antes de começar as perguntas, eu queria que você lesse alguns poemas para a gente. Por favor. Bom, em primeiro lugar, obrigado, Schneider, pela apresentação. A coisa do nome não tem problema, está escrito errado mesmo, caiu o acento ao cruzar o oceano, e o H virou um K, então está tudo certo. Eu vou começar lendo do Memorando Maxime, e vou ler 2 parágrafos da seção de prosa do livro. 2 parágrafos curtos, só para dar uma ideia. 1. Ou do cartão de visitas. Não sei que nome seria mais adequado para que meus pais pudessem me registrar no cartório daquela cidadezinha do interior. Deveriam ter me chamado de Marquesa de Bebedouro ou Laica a Cadela. Talvez Bela Amortecida ou Pomba Gira Medeia. Não me chamaram de Martírio, como na peça de Lorca, mas tive meus martírios. Nem me chamaram de Agrado, como no filme de Almodóvar, mas fiz meus agrados. Qual é o meu saldo nessa vidinha, chegada agora a esse matagal escuro da minha idade? Sou mais velho do que jamais foram Renato Russo ou José Leonilson. Tenho hoje a idade que Harvey Milk tinha quando foi assassinado, mas faltam 5 anos para chegar à idade final de Pier Paolo Pasolini. Vivi mais do que Heliogábalo ou Edward II, mas não fui nem imperador nem rei. Fui Mad Queen como eles, mas sem grandes consequências. Meus favoritos não incomodaram tanto que precisassem ser assassinados eles ou eu. Antino, Hierocles, Piers, Gaveston, os favoritos todos mortos, de morrida ou matada. A essa lista de prediletos unem-se 2 Maximens. Um, nascido em Berlim em 1888 e batizado Maximilian Kronberger, figura já histórica no anedotário da poesia alemã, o favorito de Stefan Georg e por ele divinizado quando o menino morreu de meningite aos 18 anos de idade. E o meu, também nascido em Berlim, mas 100 anos depois, vivo em cada osso e unha, o favoritíssimo meu, eu, que não sou Georg, algum. Sobrevivi à grande peste do fim do século XX, nos anos 1980, e à pandemia do início dos anos 2000, mas tive gente amada que morreu em cada uma delas. Nas 2, perdi a cabeça de tanto pavor. Marchei e protestei para que as mais jovens pudessem chupar paus em paz,
as mesmas que agora me chamam, aos 40 e tantos anos, de bicha velha caquética. E me viram a cara e me recusam aquelas mixarias que são seus corpinhos mortais. Não posso reclamar, nem as julgo. Sou pior do que elas, sou a pior. Comportei-me exatamente assim naquela idadezinha insuportável, essas 21zinhas que se acham as donas e damas da verdade. Também fui assim, suas abobadas. Mas ouçam a Cacurete. Vocês ainda têm muito poque-poque a fazer nas ruas Augusta e Farm de Amoedo antes de entenderem o beabá e o zouzu da vida. 7. Só o primeiro parágrafo. Já disse isso de 1000 maneiras, em discussões com amigos e em longas conversas telefônicas. Ele é esperto como um cão de rua, inteligente como uma raposa, também dessas rueiras que vivem em Berlim, oportunistas, sempre prontas a abocanhar o que estiver disponível, uns restos quaisquer de comida de turista. Eu era um resto qualquer, uma comida rápida, um forro de estômago. Dos poemas agora. O poço da gravidade. As coisas, Maxime, não caem. Elas reaproximam-se da Terra após um tempo em que ousamos afastá-las, estando nós mesmos com os pés nela fincados, adicionando superfícies ao mundo. São mesas, estantes, cômodas, ou aqueles criados mudos, nome real de todas as nossas coisas, até que elas se revoltam e exigem, como nós, poder o retorno ao pó, aos cacos, aos estilhaços. Talvez tudo queira apenas ser menor. Nem xícara, nem caco, mas pó de louça, não, nem louça, nada reconhecível. Só barro, argila, areia, coisas pequenas de nomes coletivos, tão minúsculas que a seus indivíduos chamamos grão. Chama-se poço da gravidade, isso em que caio e caio. Não, mantenho-me próximo ao planeta que trabalhou diligente por tanto tempo para erigir teu corpo, Maxime, no corpo dele, como um ovo. Essa bola de gude onde vivemos, o que causa na tessitura do espaço, como teu corpo na minha cama, afundando-a e atraindo meu corpo menor ao teu, um poço de gravidade e graça. E sobre nossas cabeças está a órbita da nossa Lua e dos satélites artificiais, que permitem minhas tentativas de telefonemas que tu não atendes, não atendes, não atendes. O último do livro. Maxime nosso que estás na terra. Quantas vezes pedi a orixás e santos, Maxime, fazer de mim todo ânus, quando de pé te vejo, ou em decúbito, seja ventral ou dorsal, ventríloco que és do teu pau. O teu corpo todo é só chão sob o obelisco, do chuço madeira que apoia a ponta de lança, em 8 quinas tu me fazes cubo. Quisera em teu tanquinho ralar a pança. Que o guindaste se erga, eu flutuo, não sou eu só invólucro de um cu e boca. Entra, que jamais descanses, dá um espano, porca do teu parafuso, Maxime, cruza enfim o arco do triunfo. Para não dizerem que eu só escrevo sobre macho, agora de A Cidadania das Bonecas de Pano. Canção de gesto. Dedicamos horas à interpretação e superinterpretação das palavras uns dos outros, suas entrelinhas, seu tom de voz, o que não foi dito nas omissões, a exegese dos mal-entendidos. O disse que disse dos nossos dissensos. Quem me dera a partir de agora só ter e ler uma gramática gestual, movimentos quase insignificantes das nossas mãos, bocas. O gesto de quem anda na ponta dos pés até alguém caroçamente amado, dormindo, encolhido no sofá, para com a manta o cobrir de frio. Aquele de quem leva a mão até a testa do amigo que reclama de uma dor qualquer, para medir na própria pele sua quentura. Aquele que vi dentro de carros velhos, sem cinto de segurança, quando a mãe conduz a mão ao peito do filho quando de repente freia. Aquele, presenciado em boates, a presilha de dedos feita pela amiga, que tira do rosto o cabelo da outra, que regurgita e resmunga, bêbada.
Aquele outro, do frio no inverno, quando numa concha 2 namorados ajustam-se côncavos para compartilhar seu calor. Ou ainda o de quem estende a mão para cobrir, acolchoar a quina da mesa, quando um outro, não qualquer, amado, idolatrado, salve, salve, abaixa-se para colher do chão algo caído. Fazer-se edredão ou termômetro, para peito ou almofada, talvez só mero laço de fita para o corpo do outro, porque o corpo do outro é muitas vezes a nossa única festa. Só esses gestos talvez sejam redenção possível e confiável, as nossas mãos nada augustas, que apedrejam sim, mas também afagam, fazem escudo para blindar o corpo, essas mãos capazes do cafuné em namorado ou cachorro, essa compaixão em silêncio, mas expressa por aqueles que desfiam dos nossos cabelos as nossas desafortunadas lêndias. Para encerrar o momento leitura, agora também o último do outro livro, A Fruteira e as Moscas. Minha mãe cedia as frutas aos filhos, e meus irmãos e eu reivindicávamos coisas caras demais para aquela década: ameixas, pêssegos e uvas. Meu pai dizia, com razão, que nada nos faltava. Sobre a mesa estavam as maçãs e bananas. Do próprio quintal vinham as goiabas e as cerolas. Das avós, várias espécies de manga. A cidade era cercada por laranjais. Não havia vitamina ou proteína que não se dispusesse à família, e ainda assim queríamos o que não tínhamos. Sei hoje que tardou demais para que eu aprendesse a lição de amar o que está às mãos, o que doa o clima e a terra com seu humus particular do que ali morreu e doou-se. Dourou-se, doeu-se, então se doou, às mãos de um descalço qualquer, sobre as plantas dos próprios pés e sobre os pés de frutas. A cidade não precisava de muros contra outras cidades inimigas, e o corpo erguia suas paliçadas com o que se tomava de outras coisas vivas. Não haveria gripe ou varíola que nos matasse. As laranjas, as mexericas, as tangerinas e as pocãs eram nossa espada e nosso escudo. Aprendíamos aos poucos as lições do adubo. Hoje ajoelho-me e adoro o cítrico e o cíclico. Azedume nenhum jamais apequenou o doce. Muito obrigado. Ricardo, uma coisa eu fiquei pensando, o Ricardo está vindo agora, que a gente estava conversando de uma turnê, ele passou por várias cidades divulgando esses 2 mais recentes livros dele, e na conversa que a gente teve há 15 dias atrás, um pouco antes, a gente estava ainda no camarim conversando, chegou alguém da produção e sempre pedem, né, para a gente assinar um documento falando que a gente não tem problema, que a gente seja filmado, gravado, e nesse documento, além do nome e tal, tem a profissão. E eu achei muito legal a alegria que você até brincasse na hora. Eu tenho o maior prazer de assinar a profissão poeta. Eu tenho, sempre que eu posso, eu gosto de assinar a palavra poeta. Eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre essa alegria e essa afirmação da palavra poeta, porque essa tua assinatura é muito política também. Olha, depende muito do contexto que isso acontece também. Ali nós estávamos no Festival Poesia no Centro, então era muito fácil assinar poeta quando você está assinando algo no festival dedicado à poesia. É muito mais divertido fazer isso no banco. Sabe? É muito mais divertido fazer isso quando o governo alemão me pede alguma coisa, né? E aí, eu acho que aí se torna algo que para mim, é forte. Olha, eu tenho dito nos últimos tempos que assim, a poesia é uma das formas de arte mais populares do mundo, né? É que a população do mundo nunca, apesar das nossas narrativas históricas, né, sobre a transição da tradição oral para a literatura, a minha impressão é que a população do mundo jamais abandonou a tradição oral, simplesmente. Eles continuaram leais à tradição oral, ouvindo seus poemas cantadinhos, bonitinhos, com violão, harpa, lira ou o que fosse. Nós tentamos arrastá-los para dentro do livro, mas não deu certo, pelo visto, né? Então, sempre houve essa
essa espécie de fronteira que me parece bastante artificial, de certa forma. Há coisas que você só pode fazer na voz, há coisas que você só pode fazer na página, claro. Ao mesmo tempo, o Caetano Veloso já provou que você pode musicar qualquer coisa. Se ele pôde musicar Quasar, do Augusto de Campos. Então, para mim, assim, é só uma questão de perspectiva mesmo, né? Agora, claro, a gente vive num momento, você vira e mexe, eles vêm falar sobre a crise da poesia, e na frente de poetas que estão ali vivos, produzindo, às vezes uma mesa com 5, eu já vi situações assim, uma mesa com 5 poetas, e a moderadora começava a leitura e a discussão falando sobre a crise da poesia. E nós, os poetas, ficamos, nós não estamos aqui? Nós não estamos escrevendo? Nós não estamos produzindo? Então, assim, acho que a gente precisa se lembrar que nós estamos há tanto tempo vivendo nesse sistema socioeconômico, a gente introjetou tanto esses conceitos de sucesso, como sendo sucesso de vendas, tanto, sabe, esses conceitos de êxito, a partir de o quanto isso está se difundindo como produto, que a gente acaba cometendo essas barbaridades, na minha opinião. A poesia não está em crise, porque basta olhar, sabe, basta olhar para essa plateia que está aqui, com alguns poetas na plateia que eu acho fenomenais, e sabe, a única dignidade que me resta é poder me chamar de poeta brasileiro. Eu tenho muito orgulho de dizer isso lá na Europa. Eu sou um poeta brasileiro. E a poesia, na minha opinião, vai muito bem, até melhor do que a prosa. Mas eu não quero, eu prometi que eu não ia ser polêmico hoje. Enfim, mas, querido, é isso, sabe? Além do mais, eu tenho dito também o seguinte: quando a eletricidade acabar, vocês vão ter que voltar para a gente, para o entretenimento de vocês. Quando não tiver mais como carregar o celular e ir ao cinema. Vai ser poeta ao redor da fogueira, ou falando seus poemas, ou cantando, e assim por diante. Eu respondi. Acho que eu respondi do meu jeito. Eu queria até puxar uma coisa, pegando essa coisa tua polêmica que você falou. Não vai por lá, não. Não quero falar disso. Não tem, mas aí eu vou concordar com você em uma coisa, que aí eu queria aumentar a história, porque a sensação que eu tenho como crítico literário que está acompanhando a literatura desde o começo dos anos 2000, eu fico pensando de todos esses terrores que a gente tem vivido no mundo, e falo especificamente do Brasil, eu acho incrível como, muito mais do que a prosa, como a poesia brasileira ela acompanhou esse terror que a gente tem vivido. Se a gente dá uma geral em poetas que estão trabalhando nesses últimos 20, 25 anos, quando eu penso teu nome, Angélica Freitas, que está aqui presente, Ricardo Aleix, Stephanie Bosch, Tatiana Nascimento, Laide Vanova, Marília Garcia e tantos outros, eu acho que se a gente juntar isso tudo, dá uma radiografia muito grande do que a gente está vivendo. Acho que a prosa, acho que eu ainda não conseguiu pegar o fio desse curto-circuito que a gente está vivendo. Aí, olha, eu não vou fazer um elogio da pobreza do poeta aqui, não é isso, porque seria muito legal nós podermos pagar nossas contas no fim do mês, sabe? Eu acho muito foda, por exemplo, durante a pandemia, ouvir de amigos que eles estavam passando necessidade. Eu não vou citar nomes para não constranger ninguém, mas assim, poetas importantes da poesia contemporânea. Então, não vou de maneira nenhuma fazer um elogio da pobreza. Ao mesmo tempo, não estar um pouco livre dessas regras de mercado te dá uma liberdade para fazer coisas que talvez os produtores não tenham. Talvez haja certas restrições mas se eu fizer assim, será que vai vender? Se eu fizer assim, né? Não pode ser experimental demais, enfim, há todo um jogo aí que quando os prosadores sentam para escrever, que eu acho que são umas certas neuroses que nós não temos. Porque a gente está um pouco mais livre dessa questão de mercado. Então, para tudo tem vantagem, tudo tem uma vantagem, né? E eu acho que é por isso que talvez, sabe, na poesia brasileira eu sinta que há um penhor mais experimental em alguns casos, e certas discussões que às vezes, sabe, não precisa ter gancho também. Às vezes eu acho
existe muito uma obsessão com ganchos, tanto na imprensa cultural, sabe? Só fala de alguém, só fala do poeta se há 100 anos que morreu, ou 100 anos que nasceu, ou morreu, acabou de morrer, vamos falar dele. Né? Eu sempre achei que o jornalismo cultural deveria ser investigativo, como o jornalismo político também. Sabe? O jornalista vai cavucar. Descobri um escritor que estava completamente esquecido. Por que isso não pode ser feito? Pelo próprio jornalismo cultural. Né? Como eu fui fazer, por exemplo, com Ailton Machado e como ele do seu fim. Eu entendo que, de certa forma, sabe, você faz esse trabalho, você publica o livro, e aí esse é o acontecimento, de certa forma, que vai ser discutido na imprensa. Mas, enfim. Mas, de novo, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas assim, eu estou tentando. Não, tá ótimo. Eu fiquei fazendo agora olhando um pouco para trás também. Agora eu estava preparando para essa conversa e eu achei um comentário sobre do Carlito Azevedo, quando tu publicaste o teu primeiro livro há 21 anos atrás, foi 2005, Cartas aos Anfíbios. Ele fala que é um dos livros. O quê? Entrega a minha idade, Chinado. Entrega a minha idade. E o Carlito, ele fala que foi um dos livros de início, de estreia de um autor mais formado, mais feito já, que ele já leu. Eu queria que tu falasse um pouco, voltasse um pouco para casa, essa casa onde você volta nesses dois últimos livros, para falar um pouco como foi a tua formação, a formação tua como leitor. Eu cresci numa casa onde só tinha a Barça. Eram os únicos livros, eram a Barça, a enciclopédia, e, por algum motivo, tinha o Diário de Anne Frank. Eu não sei como aquele livro foi parar lá. Eram os únicos livros que tinha na minha casa. A minha primeira descoberta de poesia foi que minha mãe voltou a estudar, foi fazer pedagogia, ela queria ser professora, ela tinha trabalhado muito tempo como funcionária pública, ela queria ser professora. E ela começou a trazer aqueles manuais de literatura brasileira, os manuais que os professores usam para ensinar nas escolas. Então, aquela coisa toda, né? O barroco, e aí o arcadismo, e assim por diante. E aí, sempre, né? Aí vem primeiro a escola, aí vem o poeta como exemplo da escola, e aí vem o poema como exemplo do poeta e da escola, como último, de certa forma. Mas não importa, porque havia os poemas. E foi ali que eu li pela primeira vez, sabe, aqueles textos mais antológicos mesmo, de escola, sabe, o mais conhecido, aquele que eles sempre colocam do Cruz de Souza, aquele que eles sempre colocam do Álvares de Azevedo. Em alguns, chegava até o modernismo. Eu lembro que tinha um que eu ficava olhando os que ela trazia para casa, porque eu queria ver até onde ia. Tinha uns que chegavam no modernismo, mas parava ali na primeira geração, talvez chegasse o Drummond, o Jorge de Lima e tal. Eu lembro que eu fiquei super entusiasmado, porque chegava até a década de 50 e tinha os poetas concretos, tinha a poesia praxis e assim por diante. Mas essa foi a primeira refeição. Lembre-se, isso era antes da internet. Então, se você morava numa cidade como Bebedouro, você não tinha acesso às coisas realmente, né? E também uma coisa que a internet mudou é que também você só tinha acesso àquilo que era escolhido ser publicado, né? Então, você estava, de certa forma, sempre preso às escolhas dos outros, desde a escolha dos historiadores de literatura, que pegaram esses poemas, que talvez não sejam os mais adequados para mostrar para adolescentes da escola, como algum de vocês deve imaginar, e, ao mesmo tempo, tanto as traduções como os livros dos escritores brasileiros, você dependia das escolhas dos editores, era aquilo que eles... Então, isso mudou de uma forma incrível, assim que chegou. Então, assim, eu passei muito tempo dependendo disso. Eu lembro que um dos primeiros livros que eu comprei foi o Farewell, do Drummond, quando saiu o livro, a publicação póstuma. Eu lembro que eu comprei Eu e Outras Poesias, também do Augusto dos Anjos, é claro. Eu tinha 15 anos, eu li Augusto dos Anjos. Mas, assim, a partir de 98, por exemplo, quando chega a internet, aí você não depende mais das escolhas dos editores. Aí eu fui usando o português e o inglês e o meu malemar espanhol, e você podia ir buscando esses outros poetas que estavam na internet também. Então, foi assim, primeiro eu li tudo que eu podia ler da poesia brasileira, eu fui para a portuguesa, o que era muito difícil você encontrar poesia lusófona africana no Brasil, naquele momento, não se publicava quase nada. Então,
fui poder descobrir essa outra tradução também na internet. Mas aí também comecei a ler nas outras línguas, que eu achava importante, que aprender outras línguas para poder também ler, para não depender das traduções. Porque não é depender das traduções para não confiar nas traduções, mas é porque você fica dependendo das escolhas dos editores. E aí eles, claro, no caso de poetas, era sempre o ganhador do Nobel, né, ótimos, mas não havia escolhas mais alternativas. Então, e ainda bem que com a internet. E aí esse também era um pouco o trabalho que eu queria fazer na Modo de Usar, junto com a Marília Garcia, Angélica Freitas e Fabiano Calisto, nós que fizemos a Modo de Usar, era também, porque eu também entendo que para algumas pessoas elas precisam da tradução, né? Então a gente também fazia esse trabalho de tentar traduzir coisas que a gente sabia que não ia ser publicada no Brasil. Algumas estão sendo agora, né? Mas naquele momento eram coisas completamente desconhecidas aqui. Se ficasse falando agora dessas primeiras leituras tuas, eu fiquei, na mesma hora veio uma lembrança também acho que o meu primeiro contato com poesia, que foi uma frase que eu li num poema que não foi em casa, mas foi num livro do ensino médio, do ginásio, que era um poema de Manuel Bandeira, que eu acho que era aquele poema que vai passando um enterro e todo mundo tira o chapéu. E tinha uma frase naquele poema, acho que eu tinha 11, 12 anos, e eu li aquilo e eu fiquei tão assustado com aquela frase, que era: a vida é traição. Você lê isso, quando você lê, você pega umas coisas com poesia, umas frases que parece que torcem a cabeça da gente, né? E você não se recupera mais. Há histórias muito bonitas de como poetas descobriram a poesia pela primeira vez. Há uma história muito bonita do Brodsky, que ele encontra um livro que estava sem capa, e ele sempre comenta que tinha tinha a marca de uma bota em cima, assim, daquela primeira página. Alguém tinha pisado naquele livro. E era uma antologia de poetas em língua inglesa. Eu não me lembro agora se eram ingleses ou americanos. E ele encontra esse livro, adolescente, e resolve que ele quis aprender inglês para poder ler aqueles poetas. Então, tem umas histórias muito legais de como isso. E eu me lembro que eu tenho uma memória clara de caminhar para a padaria com aquela nota de dinheiro, velho, Cruzados Novos, que tinha o Drummond. Lembra disso? Tinha uma era do Drummond, outra da Cecília Meirelles, e tinha um poema do Drummond ali. E eu ia quase batendo a cabeça nos postes, porque eu ficava olhando, também tentando decifrar aquela letrinha. Então, eu acho que tem uma coisa bonita aí, de assim, a pessoa que tomou essa decisão, vamos colocar um poema do Drummond na nota. Aliás, eu gostava bastante daquela ideia, eu achava tão legal aquilo. Até porque foi uma das minhas primeiras descobertas de poesia. Então, sabe, eu imagino que há outras pessoas que talvez contariam essa história, que foram resolver trabalhar com literatura de uma forma ou de outra, escrevendo poesia, ou fazendo crítica literária, ou ensinando, ou editando. Nós todos aqui estamos numa espécie de economia da literatura, de uma forma ou de outra, que é o que as pessoas esquecem às vezes também, né? O poeta está lá sozinho escrevendo poema, mas também não está completamente sozinho, porque manda para os colegas. Às vezes a poesia é escrita de uma forma muito mais coletiva do que as pessoas imaginam, porque a gente está em constante conversa com outros colegas que a gente respeita. E há também essa questão de todo esse trabalho que é gerado, porque tem o designer, tem o editor, tem o revisor, tem a gráfica e tudo mais, né? Então, nossa, eu fui para... Gente, desculpa, eu sou assim, eu começo uma coisa, eu vou para outra, mas eu acho que eu estou ficando no contexto. Tá, totalmente. É só para lembrar vocês que tem um pessoal passando aqui com os papéis. Quem quiser fazer pergunta ao Ricardo, ao final a gente vai trazer e ler alguns poemas, só levantar a mão, porque a gente vai anotando. Ricardo, eu queria pedir, eu vou contextualizar, mas eu queria pedir novamente que tu se incomodaria de ler outro poema, porque eu acho que tem um pouco a ver do que eu vou perguntar agora. Você tem um poema? Eu tenho uma sugestão, justamente. Você tem um poema aí? Tenho sim, está no Sagrado dos Bonecos de Poema, eu marquei aqui. Deixa eu dizer a página aqui. Eu fiquei pensando tanto nesses dois teus últimos livros, nesses dois mais recentes, esse poema O Deus a Médio Prazo, que está na página 83, que é um dos poemas que ficaram na minha cabeça desse livro, mas Esse poema quase não entrou no livro. Esse poema é incrível. E
eu fiquei pensando muito nessa relação com a religiosidade, com o imaginário da Igreja Católica, que entra nesses dois últimos, mais recentes livros teus. E eu fiquei pensando, que eu estava relendo um monte de coisa tua, no teu primeiro livro, Carta aos Anfíbios, o primeiro poema do livro é Digo Não Até Dizer Sim. Tem uma coisa aí também meio de culpa, tipo, de negação meio católica, tipo, a resistência ao pecado que a gente sempre tem de lidar. E esses teus livros, eles falam de corpos sofrendo, falam de negação ao corpo, eles falam de quaresma e falam dessa assombração, porque a Igreja Católica, para quem vem da tradição católica, a gente é assombrado, né, por todos os rituais. Eu queria que tu lesse esse poema e comentasse um pouco sobre essa coisa católica na tua poesia. Bom, o poema descreve literalmente a situação. Eu realmente eu entro muito em igreja por interesse da arquitetura e tudo mais. E, bom, não tenho que explicar o poema. O Deus a médio prazo. Entrei na Igreja Católica e me abanquei. Não que eu ainda cresce nesse Deus específico, nem que tivesse interesse só na arte ali exposta, que, em verdade vos digo, era muito bonita. Fechei os olhos. É provável que uma testemunha qualquer jurasse de pés juntos que eu rezava. Não erguerás falso testemunho contra teu próximo, diz um dos mandamentos. Não rezava. Era um respeito sem juízo final pelas 1000 perguntas legítimas que ficaram sem resposta. Pelos milhões de orações sem atendimento ao cliente, perdidas ali de tantas gerações. Quantas? 20? 200? Eram requisições a este ou outro Deus, sozinho ou em dúzia. Panteão ou legião, Júpiter, ao menos, engole meteoros. Diante de mim, um membro da espécie, homem como eu, ama, sofre, morre, sobretudo morre. Pedia algo a ninguém. E eu desejei de coração, com paixão sincera, que ninguém o ouça. Queridos, eu cresci numa casa realmente muito religiosa, que não era, na qual o cristianismo não era uma herança apenas cultural, assim como nós recebemos a língua. Ali era a casa de gente que acreditava mesmo na coisa. Meu pai, muito católico, sempre dizia católico, apostólico, romano e corintiano, ele acrescentava. E minha mãe, quando eu tinha 6 anos, por necessidades dela, porque eu estava buscando alguma outra coisa, sabe? E foi convidada para ir para um culto numa igreja batista. Foi muito bem recebida. Eu acho que muito do que ela buscava era um pouco essa noção de comunidade, que é algo que não se deve subestimar na atração da igreja evangélica, por exemplo. E, sabe, ter, de repente, esse bando de irmãos e irmãs, que é uma coisa muito bonita mesmo, né? E ela nos arrastou para dentro da igreja. Depois houve uma cisão ali, né, para a igreja batista, um tanto de gente foi para formou outra, que era mais, até mais assim, de interpretação literal da Bíblia mesmo, e assim por diante. Saía da cidade durante o carnaval para não se misturar de jeito nenhum com os demônios e assim por diante, sabe? Mas assim, gente que levava a coisa realmente muito a sério, né? Bom, e é claro que você cresce naquela coisa de a carne é fraca e você tem que tomar cuidado com as obras da carne, você tem que pensar nas obras do espírito, e é sempre essa coisa do corpo e a carne como esse terror, essa coisa ser sublimada, ser calcada, ser pisada, porque se depender do corpo, você vai para o inferno, com o corpo e tudo, né? Agora, você imagina fazer isso com uma criança de 6 anos, 7 anos, constantemente essa ideia de que, olha, dependendo de como você se comportar, você vai queimar eternamente, um churrasquinho eterno. Isso é um terror. Hoje eu olho para isso e eu falo,
Sabe, eu percebo que eu vivi uma grande parte da minha vida. Sabe o documentário de Animal, quando eles falam que do módulo luta ou fuga, aquele momento que o animal se vê encurralado e ele tem que decidir se ou ele luta contra o predador ou ele foge, né? Eu estava ouvindo, eu vejo muito documentário de animal. E a hora que eles falaram isso, me deu uma coisa assim. Eu falei, cara, eu vivi assim, minha infância e minha adolescência. Porque tinha aquele terror. Eu soube desde cedo do que eu gostava. E, cara, sabe, então você estava ali num lugar que você podia ser descoberto a qualquer momento e tinha essa entidade por cima que via tudo também e lia seus pensamentos. E eu cresci assim, eu cresci encurralado, literalmente, assim, sabe? Tipo, para onde que eu vou, o que que eu faço? Eu tinha aquela coisa, eu tinha enfiado na minha cabeça coisa de criança também, de adolescente, que até os 18 anos eu conseguiria esconder, mas que com 18 aí você tem que arrumar uma namorada, você tem que casar, você tem que tirar carta, você vai para o serviço militar, sabe? Eu tinha enfiado eu tinha na minha cabeça essa data. O dia que eu fiz 18 anos, eu chorei o dia inteiro. Eu falei, agora é só uma questão de tempo, eles vão descobrir e o que vai acontecer, como que meus pais vão reagir, né? Gente, fazer isso com crianças, sabe? Por mais que eu veja, eu entendo, eu tenho muito respeito pelos nossos antepassados, eu entendo, sabe, o que levou à criação da religião, sabe? Você ser colocado nesse planeta com esses fenômenos incríveis, trovão e aurora boreal e furacões e que é isso? O que está acontecendo? E aí assim ainda a gente morre, mas aí morre. O que é isso? O que é morrer? Eu acho totalmente legítimo que eles tenham tentado resolver essas questões dessa forma. Agora, me parece também um pouco infantil essa tentativa de, sabe, essa necessidade de ter um pai que nos dá as regras e que nos dá o significado das coisas. Isso aqui acontece em quase todas as religiões, né? O cristianismo, particularmente, eu acho que as religiões monoteístas, um pouco. Para mim, os monoteísmos têm sempre no seu seio uma coisa de radicalidade, eu tenho a impressão. Porque se há um Deus só, então é sempre nós contra os outros, né? Então é um Deus, um rei, uma nação. Foi assim que o cristianismo foi usado por Constantino. Foi assim que o Islã foi usado por Abd al-Malik. Foi isso que eu falei, é bom ter uma religião só no império todo. E realmente faz sentido ter uma religião só no império. E aí você começa a confundir, trair a religião com trair o rei, com trair a pátria, enfim. Comecei a fazer discurso já. Tudo isso para dizer que eu cresci nesse ambiente, a Bíblia é uma das minhas grandes influências literárias, eu não tenho outra forma de dizer isso. Eu tenho alguns livros ali que eu ainda considero coisas maravilhosas. Meu Deus, o livro de Jó é uma coisa belíssima. Se vocês não leram, leiam. Sabe, os Salmos, os Provérbios, mesmo os livros dos profetas, são coisas meio surrealistas. O livro de Daniel é uma coisa meio surrealista, assim, as imagens, as visões que ele tinha. Enfim, isso está presente, não tem como não ter. Eu acho que existe uma beleza muito... Porque, assim, é por isso que eu acho que quando eu comecei a escrever... Porque, assim, agora eu estou falando 21 anos depois, né? Então parece que era tudo certinho, estava tudo desenhadinho na minha cabeça, eu sabia exatamente o que eu estava fazendo. Hoje eu olho e vejo que eu instintivamente trouxe o corpo para o centro da minha escrita. Era uma forma de rebelião contra isso. Vocês mandaram eu calcar, vocês mandaram eu sublimar, vocês falaram que... Então, agora eu vou trazer o corpo, então, para o centro, com todos os seus fluidos. Era por isso que eu ficava falando do corpo, e da saliva, e do esperma, e do suor. Era uma tentativa de celebração dessa coisa que me foi dita por tanto tempo que eu não deveria celebrar. E, meu Deus, que beleza ter um corpo, que delícia ter um corpo, com suas desvantagens também, né? Eu já estou fazer 50, já estão chegando. Então, e aí por isso, por exemplo, eu também acho que foi instintivamente por causa disso que veio a performance para o meu trabalho. Por isso que eu fui olhar para a tradição oral, porque eu estava interessado na voz, era o corpo. O meu interesse pela tradição oral é por causa do corpo, da presença do corpo do poeta. Eu já fui a alguns festivais assim que rolavam umas coisas tão bonitas assim, geralmente era poeta que cantava também, né? Você percebe, tem uma coisa de quando a poesia se junta com a música, eu não sei por que
essa tradição se rompeu um pouquinho no Brasil. Sempre houve uma colaboração muito forte entre poetas e músicos. Voltem a fazer isso. Primeiro, porque os poetas precisam ficar menos rígidos e os músicos estão precisando caprichar um pouco nas letras. Então, é bom para todo mundo. Todo mundo vai ganhar alguma coisa com isso. É claro que há grandes letristas que fazem sua própria música, eu morro de inveja desse povo. Para mim é uma grande frustração. Não existe um único osso musical no meu corpo. Eu amo música, mas assim, eu não sei. Se eu tento criar alguma coisa, é sempre a mesma. E se eu olhar bem, eu estou plagiando alguma outra coisa. Então, enfim. Agora, tudo isso foi muito instintivo. Quando eu estava escrevendo meu primeiro livro, eu ia colocando atrás as listas dos livros que mais tinham me marcado. E depois eu fui olhar, tinham coisas que pareciam extremamente heterogêneas, a lista era bastante heterogênea, mas quando eu comecei a olhar, eu percebi que havia um fio condutor, que era essa presença do corpo, essa celebração do corpo, essa aceitação também do corpo, que é uma questão de aceitação da mortalidade, aceitação de que é isso, gente, a gente é uma vez. Vocês querem mais ainda? Querem vida eterna? E ainda querem ir no paraíso? Vocês não estão sendo um pouco gananciosos? Acho que está bom, uma vez está bom, sabe? Que milagre incrível esse de estar aqui, de estar tendo essa conversa com vocês. Né? Chega um momento que você começa a olhar para a morte de outra forma. Assim, eu não estou dizendo que eu tenho que é pacificado isso para mim, sabe? Não é pacificado ainda para mim. Mas é mais a questão da mortalidade, às vezes, dos outros. Sabe, aquela coisa que é a coisa da perda, no fim das contas. Né? Às vezes eu acho que a religião foi inventada não era por causa da própria morte, era por causa da morte do outro. Eu quero acreditar nisso, pelo menos, que eu acho que fica mais bonito assim. Que, sabe, que não era aquela coisa de, porque eu quero viver. É aquela coisa, eu quero encontrar essa pessoa, eu quero encontrar aquela pessoa de novo. Eu acho super legítimo, gente. Eu nunca negaria. Se alguém que acabou de perder uma pessoa, por exemplo, se eu estiver na sala, eles falarem sobre essa crença de que vão encontrar de novo essa pessoa, eu jamais negaria isso. Para mim é totalmente legítimo, é tão compreensível. Sabe? Eu estou tentando me livrar dessa programação, dessas coisas. Enfim. Não, eu pedi até para ler esse poema, porque assim, eu acho que nesses teus 2 livros eu senti eu vi corporificado nesses poemas, assim, muitas dessas assombrações que eu passei também, vindo também de uma casa católica, porque tinha umas coisas, né, tipo, que eu achava... Todo mês tinha uma santa que visitava, eles botavam uma estátua na casa, uma estátua de Nossa Senhora na casa da pessoa, e todo mundo ia lá rezar. Eu morria de medo que Nossa Senhora fosse na minha casa, assim. Que Nossa Senhora fosse na casa, porque corporifica, né? Fica aquela, imagina você dormir com Nossa Senhora na sala, tipo, é muito assustador. E tu falaste que a tua mãe era batista, tua mãe era batista no interior lá que eu morava em Pernambuco. Tinha uma coisa, né? Tem uma época, nessa época, anos 80, anos 90, que quando falava da pessoa que não era católica, era sempre o crente. E falava sempre meio forma assustadora. Ó, virou crente, viu? Era uma coisa meio assustadora. E falando agora também de corpo, puxando isso, eu queria que tu falasse justamente desses corpos, né, que você fala... Os corpos dos musos, que você fala tanto. E eu queria também que você lesse outro poema também. Vou pedir, deixa eu encontrar aqui também A Sardinha das Bonecas de Pano, da página 37, que eu acho que corporifica bem que você tem esses musos, que eles são mais fixos, como do Memorando Maxime, e a gente tem também esses musos que vão passando, né, e que também estão nos teus poemas. Vai me obrigar a ler poema sobre macho de novo, mas eu gosto desse. Esse também aconteceu assim, eu estava pegando o ônibus de Curvelo para Diamantina, e aí entrou uma daquelas estátuas, sabe, uma daquelas estátuas passou pela minha frente, sentou do meu lado, no ônibus. E aí aconteceu isso aqui. Ação de graças pelo desconhecido. Obrigado, Santa Rita,
padroeira dos que passam a vida de 4, pela graça desse menino, mineiro de naturalidade, não de profissão. Ele existe inteiriço, completo, dorminhoco ao meu lado, enquanto o ônibus sacoleja pela Serra do Espinhaço, entre Curvelo e Diamantina. Fruto do mistério violento desse liquidificador de sangues, ele é um triângulo de Bermudas. E aqui, com a cabeça quase a pender sobre o meu ombro, feito um dono do mundo, ele cabeceia no sono o nada. Quem terão sido os 16 trisavós e 32 tataravós desse campeão, desse vencedor contra a subnutrição de tantas e tamanhas gerações raquíticas? Quais finaram de doenças estrangeiras, quais comeram terra no banzo, quais mataram-se no banalíssimo desespero cotidiano? De quais guerras e epidemias escaparam, ilesos ou não, para que esse corpo forte, descendente aperfeiçoado, cruzasse em relativa paz esse território pedregoso do nosso quinhão de mundo? Santa Rita, ele mais parece um faraó, um Tlatoani, um chá. Eu gostaria tanto de vê-lo interpretando Tutankhamon, Netzalcoatl, Reza Pahlavi, no meu Hollywood pessoal. Na orelha esquerda, ele carrega uma cruz, um brinco da cruz. Ah, esses nossos modernismos arcaizantes. Santa Rita, rogai por estes pés seminus na tanga das Havaianas. Fico toda adélia nesses prados ao ver o que se anexa aos seus calcanhares. 2, com 5 dedos cada. Minha alegria é a perfeição de suas unhas tão bem fabricadas que jamais despedaçaram presa alguma. Seus dentes saudáveis que rasgam a carne de outros e que outros mataram. Eu o amo. Não, eu não o amo. Quem ama estranhos totais? Eu amo estranhos totais. Eu amo esse estranho total. Ele não precisa saber. Meu amor floresce nessa insciência alheia. Se um amor cai no meio de uma serra e ninguém o ouve cair, ainda assim existe esse amor. O amor é uma esquisitice que melhor se cozinha calada, calado. Galado está o ovo do amor. Da orelha do rapaz pende uma cruz, na qual crucifico-me de bom grado. Benza a Deus, cabeça encaracolada, agradeça a seus pais, delicioso humus futuro. Vem ver, Adriano, vem ver, Constantino. Essas estátuas biodegradáveis são meus credos e minhas cruzes. Uia, saudabilíssimo tabu. Eia, saudabilíssimo totem. Eu não sei fazer poema curto. Chega, Schneider, já está tudo ali. Gente, são daqueles que você sabe que você nunca mais vai ver. Bom, não sei o que comentar sobre isso. Sim. Existe uma tradição longuíssima, a tradição homoerótica é muito mais antiga do que a cristã. Nós já estávamos aqui antes, vamos estar aqui depois. E por mais que se tente fazer com que as pessoas calquem o corpo e sublimem, não está dando certo. Mesmo os que se dizem adeptos da religião, de vez em quando sai um escândalo. Então, assim, não está sendo muito fácil. E eu realmente acho que isso assim, é cruel fazer isso com as pessoas. Hoje eu penso dessa forma, sabe? Como eu disse, tudo é legítimo, tudo é compreensível, tudo. Mas eu também estou me dando o direito de ficar com raiva hoje em dia. Eu acho que também a gente está num momento. Eu sempre fui muito criticado por ser moderado demais. E eu realmente sou uma pessoa razoavelmente moderada em termos de política. E eu entendo também a crítica. E talvez eu tenha apenas demorado um pouco mais para ver que realmente nós estávamos num momento de emergência. E nós estamos realmente num momento de emergência. A impressão que eu tenho é que, sabe, os obcecados pelo poder estão realmente indo para o ou tudo ou nada. Mas, enfim, o problema é que numa emergência não ligue para poeta. Nós somos muito mal. Essa é um pouco também a questão que eu tenho com como reagir como poeta ao que está acontecendo. Eu acho que nós poetas somos muito mal equipados para reagir a emergências. Liga para os paramédicos, liga para os bombeiros, mas não é para um poeta que você vai ligar. Né?
O que a gente pode fazer é diferente, né? E não serve. Se você quer para emergência, a gente vai chegar atrasado. Eu vou avisando. Não espere que a gente resolva a emergência, porque a gente vai chegar atrasado, a gente vai chegar tarde demais. Não é esse o papel do poeta, eu sinto. Cara, não estou dizendo que você não pode fazer. Eu achava, sabe, eu não tenho mais aquela coisa de todo poema que você escreve tem que ser para os próximos 500 anos, tem que durar 5.000 anos e tem que ser lido ainda, sabe? Eu acho que é totalmente legítimo fazer a coisa rápida, que é para os próximos 5 minutos. Eu acho que também, sabe, isso também é legítimo. Eu não acho muito eficiente. Só isso, sabe? Mas, enfim, isso também é um campo minado, entrar nessa questão. Mas tem uma coisa, eu gostei muito que tu falasse, na emergência não ligo para o poeta, mas, por outro lado, também, o poeta ajuda a acordar. Né? Quando você tem 12 anos e você vê alguém falando a vida é traição, ou quando você lê um poema desse teu, a gente tem uns súbitos que ajudam a gente a entender um pouco, olha, você está em perigo. Talvez não vai ter a resposta para o perigo, mas pelo menos tem um alarme, e é muito bom ter o alarme também. Né? Acho que o que eu estou tentando dizer eu estou tentando controlar, primeiro, as expectativas em relação aos poetas e também a megalomania dos poetas. Tem uma entrevista do Auden, do W.H. Auden, que ele fala, ele tá comentando alguns dos poemas mais políticos dele, do começo da guerra, e que ele fez o que ele pôde. Ele escreveu logo quando começa a Segunda Guerra. Mas ele fala, mas eu sei que nenhum poema meu impediu uma bomba de cair ou um judeu de ser assassinado pelos nazistas. Então, assim, acho que a questão é essa. Assim, né? Tem que haver um certo controle da megalomania, de achar que a gente pode fazer muita coisa. E não estou sendo derrotista, gente, não é isso. Não estou dizendo que não é para fazer. É apenas entender quais são as limitações dessa arte específica. Acho que é um momento que nós todos temos que agir, mas aí não é como poeta, ou como jardineiro, ou como médico, é simplesmente como cidadão. Ou, a questão do engajamento, para mim, assim, você pode ser engajado em qualquer profissão. Um jardineiro pode ser engajado. Na escolha das plantas, na escolha das flores, se vai ter uma sombra, se vai ter um lugar para sentar, se aquilo vai ser aberto ao público ou não. Sabe, um médico pode ser engajado como médico. Ele vai ver um paciente que não tem dinheiro, ele vai decidir que todo dia ele vai ver pelo menos um paciente que não tem seguro de saúde. Nessa questão, eu entendo o engajamento do poeta, mas é como poeta, é fazendo poesia. Sabe? Entende? Então, assim, tá claro que eu... Sim, tá soando derrotista? Não acho que seja derrotista isso. Atende. Ricardo, tem uma pergunta daqui da plateia, do Humberto Brito. Ele faz duas perguntas em uma. A primeira foi, a gente volta ao teu primeiro livro, ele pergunta como foi estrear para uma editora como a Cosac Naif, e a outra, mas a outra que é complicada, viu? A segunda pergunta fala da estreia e pergunta, e como é o Ricardo hoje? Ok, eu estreiei pela BemTV. Meu primeiro livro sai pela BemTV, e aí os dois seguintes saem pela Cosac Naif, por total e completa generosidade do Carlitos Azevedo. E também do Augusto Massi, que era o editor naquele momento. Simplesmente por isso. O Carlito, muito atento ao que poetas mais jovens naquele tempo, né, estavam fazendo. Né, naquela época nós éramos os novíssimos. Eu, Angélica, Marília, a Juliana Krapp. Eu descobri a Juliana Krapp na Inimigo Rumor. Outra coisa a ser dita também, o primeiro poema que eu li da Hilda Machado foi também na Inimigo Rumor. Tá? Então, o Carlito vinha fazendo já esse trabalho. Então, mas claro que foi muito legal. Talvez eu não devesse ter publicado meus dois livros mais esquisitinhos lá, porque aí também não adianta você ter uma editora que tem uma grande distribuição, mas aí publica seus dois livros mais esquisitinhos ali. Mas, enfim, foi legal. Responde isso? Pois é, ela faliu. Nossa, agora está voltando. Enfim, agora, qual é a outra pergunta? A outra é, e como é o Ricardo hoje? Como é o Ricardo? Gente, o Ricardo vai fazer 49 anos no mês que vem. Está morando no ano que vem, vai ser metade da minha vida aqui, metade da minha vida na Alemanha.
Eu dou graças a Deus que o meu querido amigo Zimon teve uma filha e que me pediu para ser a babá, porque está sendo a grande coisa da minha vida nesses últimos anos é conviver com essa criança. É tudo. A única pessoa que me importa de verdade hoje em dia é aquela criança. E para mim eu estou também descobrindo essa coisa muito bonita de que não tem que ser seu. Sabe, a criança não tem que ser sua, não tem que ter saído das suas coxas, para usar a linguagem bíblica. Né? Sabe, eu estou entendendo realmente aquele ditado do inglês, né, que fala: It takes a village to raise a child. Né? Você precisa de uma aldeia inteira para educar uma criança. Né? E para mim está sendo a minha grande lição desses últimos tempos. É um amor que eu não sabia que era sequer possível, também um terror que eu não sabia, que vem junto, né? O amor vem junto com aquele terror. E se acontecer alguma coisa com essa criança, eu vou ficar... Sabe aquela... Bom, você sabe do que eu estou falando. E também, mas talvez por isso que me despertou o senso de urgência também das coisas. Quando você lê muita história, você vai ficando um pouco... Sabe, você vai entendendo que as coisas são ciclos, tudo começa, tudo acaba, todos os impérios ruíram, todas as nações desapareceram e fronteiras foram transformadas, sabe? Línguas morreram. A gente achar que vai ser diferente com a gente, por quê? Por que vai ser diferente com a gente? Né? Mas você tinha aquela coisa de que vai ter tempo para novos ciclos. Então, assim, sabe, tudo bem se a língua portuguesa chegar uma hora que ela vai virar outra coisa, que ela vai ser, sabe, talvez agora com as comunicações isso não vai acontecer, mas, assim, não sei, será que esse país, com a crise climática, chega ao fim desse século com as mesmas fronteiras que tem? Eu tenho minhas dúvidas, entende? Então, assim, tem tanta coisa ainda que vai acontecer. Agora, eu sinto que a gente está meio que está ficando sem tempo, não dá mais apenas para... Tem um texto, vou citar o Brodsky de novo, segunda vez. Vocês já leram um ensaio dele sobre a tirania? Tem um excelente ensaio dele. E basicamente ele fala: as coisas sempre se transformam e a liberdade sempre volta, porque todos nós somos mortais, incluindo os tiranos. Né? Ele fala de uma piada que parece ele fala havia um ditador, eu acho que era o finlandês, que ele costumava começar a frase assim: se eu morrer... Como assim, se eu morrer? Né? Agora, o meu medo é que não dá para simplesmente agora esperar certas pessoas morrerem. Não tá meio sem, a gente está meio sem tempo. E eu não quero ser a Sarah Connor do Terminator, mas eu acredito que o surgimento da inteligência artificial vai ser uma catástrofe para esse planeta. Vai ser uma catástrofe. Quando o desemprego aumenta, não sei se vocês sabem, cada vez que sobe 1% o desemprego, o número também de assassinatos sobe. O número de casos de violência doméstica. Pense no nível de desemprego que isso vai começar a trazer agora, já daqui nos próximos 10 anos. O caos que isso vai trazer para a sociedade e como isso vai ser usado pelos de sempre. Né? E aí, unindo a isso, com a crise climática, o que a gente está vendo agora, que eles falam de crise migratória, não é nada do que está para vir. Se as colheitas do mundo começarem realmente... Gente, eu não quero pesar, mas é que desculpa mesmo. Eu vou contar uma piada depois, para vocês saírem leves, tá? Mas eu queria... Eu não sei se eu estou sendo... como diria? Agora não é derrotista. Fatalista. Muito obrigado. Eu não sei se eu estou sendo fatalista, mas eu acho que, enfim... Está complicado. Enfim, vamos passar para a próxima. Vamos passar para a próxima. Que horas são? Está acabando? Está acabando. Tenha calma. Aquele poeta que pesa o clima. Tem a pergunta agora do Wellington Furtado Ramos, e ele já começa, ele continua pesando o clima, viu? Porque ele começa perguntando: Ricardo, tem uma curiosidade angustiante.
de tentar entender... Vou tentar resolver, para você não ficar mais angustiado. Vamos lá. Ricardo, tem uma curiosidade angustiante de tentar entender a migração e o trânsito e a presença de poetas brasileiros como você, tantos outros que foram para a Alemanha. O que é que Berlim tem? A pergunta é essa. Gente, olha, eu acho que hoje em dia não faz a menor diferença eu estar em Berlim ou em Pindamonhangaba. Vocês acham mesmo? Não, eu venho com uma certa frequência. Eu não sei se os poetas de Pindamonhangaba vêm com mais frequência do que o pessoal pode, sabe? Bom, enfim. Gente, que eu me sinto quase acusado quando perguntam sobre isso. Assim, tipo, por que você não está aqui? Porque lá a coisa é... Vou dizer por quê. Primeiro que assim, eu nunca planejei ficar lá tanto tempo. Eu queria aprender a língua, aí você começa um relacionamento, aí você faz isso ou outra coisa, a hora que eu vi tinha passado 10 anos. Aí, eu lembro que em 2011, eu perdi... O clube onde eu fazia uma festa, que era como eu me mantinha toda quarta-feira, fechou. Meu namorado me deu um pé na bunda, me trocou por um americano. E teve uma terceira coisa. Sim, o cara com quem eu dividia o apartamento engravidou a namorada e pediu para eu sair porque ela ia se mudar para lá. Aí eu falei, cara, bom, talvez esteja na hora de ir. Eu não acredito muito nessas coisas, mas eu falei, nessa hora você fica místico, né? Sei lá, o universo está me dizendo para ir para casa, não sei. Eu acho que está bom, né? Para que ficar aqui forçando? Mas aí a minha tradutora, Odile Kennedy, me escreve dizendo... Ricardo, consegui gerar interesse numa editora americana pelo teu trabalho. Eles querem fazer um livro com você. Eu falei, pô, então vou ficar. E aí, quando eu vi, tinha passado mais 20, tinha passado mais 10. Entendeu? Agora, uma coisa que, sim, existe um programa, por exemplo, chamado Kunstlersozialkasse na Alemanha, e eles pagam, eu acho que é 75% do meu seguro de saúde, da minha aposentadoria. Eles funcionam, o governo entra como se fosse o empregador do artista, para que o artista, que é, de certa forma, um autônomo, né, para que ele também possa ter aposentadoria. Porque senão fica aquela coisa, vocês não guardam nada. Quem guarda? Sabe, se não tivesse eles lá guardando isso para mim, então, e isso eu tenho desde 2008. Eu não escrevo em alemão. Simplesmente, eu não era cidadão também não, era porque eu morava lá e trabalhava lá como artista. Provei que eu vivia do que eu fazia, e aí tem esse programa. Tem as residências, tem as bolsas. Sabe? Se ninguém te chama para fazer uma leitura, não paga. Todo mundo sabe que aquilo ali é trabalho. Fica a dica para os organizadores de leituras do recinto. Enfim, deixa eu ficar quieto para não causar incidentes diplomáticos. Então, sabe, é difícil de deixar de abandonar isso, sabe? E também, gente, depois de 20, sabe, eu estou lá há 24 anos, aí, sabe, você tem amigos, agora tem essa criança que agora não posso sair mais, entendeu? Agora eu me pego tomando decisões, aquela residência 6 meses não dá, 6 meses longe dela não dá. Então, enfim, sabe, agora, tem muita gente, eu acho que também que mora lá por causa disso, porque há essas possibilidades. Gente, são pessoas que estão lá ainda escrevendo em português e recebem uma bolsa, podem fazer uma residência, são tratados como eles percebem. Os alemães são muito espertos. Os americanos também. Os americanos é uma questão de poder. Eles sempre entenderam a função geopolítica da cultura, que é bom para a economia americana, que todo mundo ouça a música americana, que todo mundo veja filme americano e leia os romances americanos e fale inglês. Eles entendem a função geopolítica. Sabe? Os alemães é por outra questão, porque eles precisavam mudar um pouco a imagem. Mas estão fazendo esse trabalho, fazem esse trabalho. Sabe? Eu acho ótimo, claro, porque eu também... Né? O Brasil precisava perceber, claro que é muito complicado num contexto político em que os artistas estão sendo meio que odiados, são vistos como chupinhas, não se entende que a gente existe toda uma economia em torno disso aqui, toda uma série de pessoas que estão empregadas hoje para que tudo isso aqui acontecesse, do técnico de som e todas as pessoas que estão ajudando aqui hoje, e sabe, quem montou todas as tendas, isso tudo aqui, o povo falando de poesia. Não, cara, tem toda uma economia aqui.
né? Mas eu acho que o Brasil precisa entender que, se ele quer ter... Porque, cara, a cultura é o chamado soft power, sabe, em termos de geopolítica. E é o que o Brasil quer ter. Então, tem que começar a enfiar Machado de Assis goela abaixo do povo. Tem que enfiar Clarice Lispector goela abaixo na goela do povo. E falar assim, ó, se vocês não lerem isso aqui, vocês são os ignorantões. Não é assim que eles tratam a gente, se a gente não leu um deles, os deles. Entendeu? Então, enfim. Ricardo, a gente está chegando ao fim aqui. Queria agradecer a vocês. Queria agradecer... Doido para fumar um cigarro. Queria agradecer ao intérprete também. E, Ricardo, antes de terminar, você disse que não tem poema curto, mas eu encontrei um poema curto e eu queria aproveitar para você ler, despedir da gente, lendo um poema da página 88 do Memorando Maximin. Ainda bem que eles colocaram o número da página super grande aqui nesse livro. Ah, tá. Esse é simplesinho. Os cantores antes de mim. Eu cito aqui vários poetas gays, queers, homoeróticos, qualquer que seja o rótulo que vocês prefiram. Como aquele Oscar de Londres e suas odes a Poesy. Como Constantino de Alexandria e seus cantares a anônimos. Como o tal Pedro de Caçarça e seus hinos ao Nineto. E até certo Ricardo de Bebedouro, obcecado com o moço. Tudo que quero, Maxine, é cantarolar-te. Tira de sobre tuas orelhas esses cachos. Escuta, aplaude. Obrigado, gente. Obrigado, Ricardo. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2026. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet. Patrocínio: Mercado Livre, Motiva e Prefeitura de São Paulo na categoria Ouro. Itaú e Laranjinha Itaú na categoria Prata. Apoio: Pinheiro Neto Advogados, Instituto Ibirapitanga, Enjoei e Companhia das Letras. Parceria institucional: Livraria da Travessa, Mercado Livre Arena Pacaembu, SP Livro e Museu do Futebol, junto à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Apoio institucional: Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Arco Educação, Ministério das Relações Exteriores do Uruguai, Instituto Ramon Llull, Gráfica Viena, Chambril, Quiro, Frida e Mina, Inside by Meliá São Paulo e Higienópolis, Ernesto Tzurnik Advocacia, Ecoar, Arpa, Ovo e Bubu Restaurante. Parceria de mídia: 451, Folha de São Paulo, UOL, TV Brasil, Rádio Nacional, JC Deco, Piauí, Carta Capital, Mídia Ninja, Nexo, Gama e Publish News. Acompanhe a programação e cobertura completa da Feira do Livro 2026 no site da revista 451 e também nas nossas redes sociais @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro!